Para já vamos até a França. A Casa de Portugal André de Gouveia é uma das 40 residências de estudantes da cidade universitária de Paris. Criada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 1967, é atualmente gerida por uma instituição francesa. A cidade universitária de Paris é candidata ao Prémio Nobel da Paz 2014. O ambiente de uma das 9 cozinhas da Casa de Portugal da Cidade Universitária Internacional de Paris mostra a animação dos jovens. São estudantes de várias universidades portuguesas e estrangeiras. Têm o privilégio de terem sido selecionados para residir na Casa de Portugal André de Gouveia, situada no maior campus universitário de Paris. Quand je suis arrivé là, tout mon étage était plein de personnes portugaises. La cuisine, par exemple, c'est un espace convivial, qu'on a un espace en commun. Et à l'heure du dîner, j'arrivais toujours à la cuisine et je faisais mon plat, mon dîner, je m'assis à la table et tout le monde parlait portugais. J'étais presque les seuls étrangers, on peut dire. Et donc je ne comprenais rien et petit à petit je suis entré dans cette société portugaise et je peux dire que maintenant je connais un peu la langue, les traditions, les plats et les manifestations au Portugal. On parle beaucoup du Portugal. Depuis que je suis là, jamais été en Portugal, mais maintenant j'étais déjà 3-4 fois. Donc je me sens un peu adopté. A Casa de Portugal recebe diariamente candidaturas de jovens que pretendem vir para Paris completar a formação ou então começar uma carreira artística. Nós recebemos essas candidaturas, tratámo-las através de uma comissão de admissões que vai julgar quais os candidatos mais interessantes em função dos critérios da CIT, ou seja, em prioridade estudantes de doutoramento e de mestrado, só depois a licenciatura. Claro que para esta casa em particular os artistas são também muito importantes, portanto são dos primeiros dossiês sempre a serem recolhidos e vamos admitindo em função das nossas disponibilidades. Marco Brigham fez um mestrado em Inteligência Artificial em Edimburgo. De seguida conseguiu uma bolsa para fazer um doutoramento em Neurociências Computacionais em Paris. É vice-presidente do Comitê de Residentes da Casa de Portugal e presidente da Assembleia dos Delegados de todas as outras casas da cidade universitária. O ambiente na Cité é algo extremamente único. De certa forma, é semelhante a um campus universitário americano, onde há várias residências com os alunos. A diferença é que cada residência aqui, cada casa, é de um país ou é de uma organização relacionada com um país. Temos a Casa da Bélgica, a Casa do Japão, etc. E cada uma dessas casas desenvolve atividades que têm a ver com a cultura deles. Assim como nós aqui na Casa de Portugal desenvolvemos muitas atividades culturais para representar, para mostrar um bocado a cultura portuguesa. Verdadeiro campus de todas as universidades de Paris, esta pequena cidade internacional tem cerca de 6.000 quartos disponíveis. Todos os anos recebe 25.000 candidaturas. Pela Casa de Portugal passam anualmente cerca de 320 residentes que vêm completar as pós-graduações. Estudante na Faculdade de Medicina de Lisboa, Raquel Correia é uma exceção. Candidatou-se a um alojamento com o objetivo de fazer o estágio do 4º ano em Paris. A candidatura não é difícil, é feita com base nas notas, portanto é preciso ter uma certa média e depois depende também das pessoas que se candidatam, portanto a pessoa escolhe X opções, na minha altura eram 2, e depois dependendo das pessoas que se candidatam, se tiverem melhor ou pior média, consegue ou não entrar. Portanto, na altura eu tive alguma sorte, também tinha uma média que não era má, portanto consegui entrar em Paris. Ana Paixão é a diretora da Casa de Portugal André de Gouveia. Com um doutoramento em literatura comparada, especializou-se em música e literatura portuguesa. É professora de literatura e língua portuguesa na Universidade de Paris 8, desde 2010. A experiência profissional e os contactos no mundo da música e das artes conferem-lhe o perfil certo para ser a diretora da Casa de Portugal. Os estudantes que têm menos de 30 anos e que estão inscritos numa universidade e ficam por mais de 6 meses têm como mensalidade 525 €. Este valor aumenta à medida em que ou eles têm mais de 30 anos ou estão em graus de estudo diferentes, já de pós-doutoramento ou são investigadores. Além disso, é também o tempo de estadia que influencia o custo da mensalidade aqui. Cerca de 30% dos nossos residentes são bolseiros, alguns bolseiros nacionais,
portugueses ou de outras nacionalidades, porque alguns conseguem também bolsas francesas e os restantes terão de sobreviver encontrando uma bolsa da Cité ou então conseguindo um pequeno trabalho em Paris, que é o que acontece com a grande maioria dos residentes. Gonçalo Cordeiro é um desses exemplos. Veio para a França estudar guitarra e dá também aulas para pagar as despesas. Reconhece as vantagens em ter conseguido um alojamento na Casa de Portugal. O facto de ter um estúdio de ensaio, um estúdio onde eu posso trabalhar com o instrumento sem perturbar os vizinhos, porque está isolado, é fantástico, porque posso adaptar os horários ao resto das atividades que tenho. Eu dou bastantes aulas na região de Paris e, portanto, os horários nem sempre são os ideais para estudar, e se tivesse um outro tipo de alojamento não ia poder ter tanta flexibilidade. A mensalidade na Casa de Portugal de cerca de 500 € dá direito a um quarto com cerca de 11 metros quadrados e casa de banho. A limpeza semanal do quarto, a mudança dos lençóis, o acesso à internet, água e eletricidade também estão incluídos no preço. Existe ainda uma biblioteca, uma sala de televisão e ainda estúdios onde os artistas trabalham. Depois há o acesso às infraestruturas da cidade universitária, parques, campos desportivos, piscina, uma grande biblioteca central e uma cantina. 140 países estão permanentemente representados nas 40 casas da cidade universitária internacional. Um dos objetivos do diretor das admissões é conseguir manter a diversidade cultural nas diferentes residências. Explica que cada casa tem alguma liberdade na escolha dos residentes. Les étudiants postulent sur un site, les étudiants et les chercheurs, parce qu'on les oublie toujours, mais c'est à peu près 90% d'étudiants, 10% de chercheurs, grosso modo, postulent sur un site internet. Chaque maison organise ses propres commissions d'admission en fonction des candidatures Internet qui ont été reçues. Et nous veillons, nous avons à l'intérieur une répartition des différents logements entre les nationalités, de façon à permettre à maintenir des contingents nationaux et à maintenir un équilibre international à l'intérieur de la cité qui soit fidèle à la fois aux actes de donation et à la fois au règlement des admissions de la cité internationale. Com uma formação em engenharia nuclear, Emanuele Semeraro chegou de Itália em 2011 para fazer um doutoramento. É hoje o presidente do Comitê dos Residentes da Casa de Portugal. Faz também parte do grupo de estudantes estrangeiros que participa nas parcerias obrigatórias da cidade universitária. Cerca de um terço dos residentes de cada casa deve ser de origem estrangeira. J'ai eu vraiment de chance pour pouvoir venir ici. Parce que vraiment, j'ai expérimenté qu'est-ce que ça signifie, par exemple, être italien, mais vivre en France, mais en Portugal. Entre les trois. Parce que je suis italien, je travaille en France, mais j'habite en Portugal. Je peux dire ça. Os eventos culturais da cidade universitária internacional são conhecidos por uma grande parte dos estudantes de Paris. Uma parte das atividades é organizada pelos comitês de residentes de cada casa. É uma casa que tem imensa atividade, não só da parte da diretora que faz imensas atividades culturais, mas também na parte do Comitê de Residentes. O Comitê de Residentes faz atividades para os residentes da Casa de Portugal e para as outras casas da cidade universitária, e nós fazemos um pouco de tudo. Fazemos desde festas, workshops, concertos, sessões de cinema, fazemos muita coisa mesmo e, portanto, isso permite, de certa forma, conhecer todas as outras nacionalidades que fazem parte da cidade universitária e conhecer outras pessoas, que no fundo é isso, a cidade universitária é esse conhecimento. A Casa de Portugal também funciona como um centro cultural e organiza todos os anos atividades ligadas à cultura portuguesa para um público multicultural. Em 2013, Ana Paixão organizou mais de 100 ações culturais. Depuis 4 à 5 ans, et avec l'arrivée notamment de la nouvelle directrice, Anna Pekchau, il y a une véritable ouverture de la maison avec, au contraire, on organise beaucoup plus de manifestations appelant les autres résidents de la Cité internationale et aussi du public extérieur, de façon à faire connaître les artistes et à promouvoir les artistes portugais. Estamos na Casa de Marrocos, onde decorre uma aula de improvisação musical organizada pelo Comitê de Residentes da Casa de Portugal. São 22 horas e é aqui que Ana Paixão acaba o dia.
A casa financeiramente é completamente independente, portanto, desde 2007, a altura em que foi renovada, consegue sobreviver financeiramente em termos autónomos, mas depende da Fundação Cité Internacional, que assegura a gestão. Temos 3 pessoas que trabalham aqui a tempo inteiro e 2 a meio tempo e que são funcionários da Fundação Cité Internacional, que tem ligações históricas com a Fundação Gulbenkian, que continua ainda a presidir ao nosso Conselho de Administração, e o edifício, tal como os edifícios de todas as 39 casas que compõem a Cité, à exceção da Casa da Argentina, pertence à Reitoria das Universidades de Paris. A Cidade Universitária Internacional é uma fundação de direito privado e de reconhecida utilidade pública. 22 das 40 residências representam e são geridas por um país ou uma instituição universitária. Ou seja, na maioria dos casos, os Estados pagam as residências que representam o país. O Estado português não dá qualquer apoio financeiro para o funcionamento da Casa de Portugal. As ações culturais estão dependentes de todo o tipo de mecenas e do apoio da Delegação de Paris do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua. A renovação das instalações só é possível graças ao mecenato, que permite, por exemplo, modernizar o teatro. Mas sentem a falta de mais verbas. Gostaríamos também de melhorar as condições das salas de trabalho. Tivemos há pouco tempo um pequeno mecenato também para conseguir instalar uma biblioteca nova no espaço da sala polivalente, mas efetivamente o grande projeto será esse do teatro. Entre muitas outras atividades, Ana Paixão estabelece todos os anos dezenas de parcerias com instituições portuguesas e francesas para conseguir realizar os eventos culturais. Trabalha 16 horas por dia, recebe apenas o salário de professora universitária. Esta casa, graças à direção atual da doutora Ana Paixão, transformou-se num verdadeiro centro cultural. Sempre houve atividades culturais na casa e sempre receberam pessoas, mas de uma forma não organizada e não sistemática. Graças ao perfil da atual diretora, que nunca é demais louvar, de facto a casa tem-se aberto para acontecimentos muito diversos, quer em colaboração com a programação da Cité Internacional, tem uma programação própria, quer a própria programação da casa, com exposições, cinema, teatro, música, etc. Ex-residente da Casa de Portugal e fundador do Instituto Camões em Paris, José Manuel da Costa Esteves é o grande aliado de Ana Paixão na divulgação da cultura e da língua portuguesa em França. A Casa de Portugal da Cidade Universitária de Paris é também uma homenagem ao humanista e pedagogo português André de Gouveia, que foi reitor da Sorbonne no século XVI. Esse espírito humanista é um espírito enciclopédico. Aqui cruzam-se, de facto, pessoas de todas as áreas, por um lado, geográficas, de todos os domínios do saber, de vários pontos do mundo. É um lugar de partilha, é um lugar de um cruzamento, é um lugar também onde, se as pessoas, de facto, se os residentes e as pessoas que vêm de fora, se quiserem de facto aproveitar esta estadia, esta casa não é de facto uma simples casa, é uma casa que se habita, no sentido mais nobre do termo, é uma casa que nos habita. Vivem cerca de 400 mil lusodescendentes na região de Paris. A Casa de Portugal é um verdadeiro centro cultural onde franceses e portugueses se encontram. Para a maioria dos residentes da Casa de Portugal, Paris foi uma escolha muito positiva para a formação. Todos os estudantes da União Europeia com menos de 26 anos podem aceder a todos os museus gratuitamente. Temos ópera a 5 euros, temos teatro a 5 euros, portanto é fenomenal em termos culturais. Em termos de custo de vida, não acho que seja muito mais caro do que em Portugal, porque a comida não tem uma diferença substancial. Em termos de transportes, há o passe de estudante, portanto também não é caro, é um passe, para ter uma ideia, um passe de estudante com 2 zonas que permite aceder a Paris inteiro são 30 euros por mês e, portanto, em termos de custo de vida é bastante aceitável. O facto de estar numa cidade com uma atividade cultural quase demasiado grande torna-nos mais exigentes, torna-nos mais criativos, eventualmente, vemos muita coisa, mas também obriga a pensar qual é que é o nosso papel, qual é que é o nosso caminho pessoal, e isso é motivante. A Cidade Universitária Internacional de Paris foi fundada em 1925 com o objetivo de criar a paz entre os povos. Até 2020, ambiciona criar mais 10 novas residências com 1.800 alojamentos. Este ano, a Cidade Universitária Internacional de Paris é candidata ao Prémio Nobel da Paz. Para os estudantes portugueses que queiram ter uma experiência universitária em Paris, a Casa de Portugal é uma das opções.
Uma estadia que será sem dúvida muito importante para a sua formação académica. Rebeca Abcacis e Rui Duó, a SIC, em Paris.